Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Começamos Eclesiastes esses dias, na verdade antes de ontem, né? Se tem algo que sempre ajuda e abençoa, é a Bíblia. Mas Eclesiastes e Provérbios, olha, eu vou te falar. É uma coisa assim, né, que esses tempos a gente estava conversando, e a gente falando assim, né, falando no meio da conversa, eu falei assim, uma coisa que tem dificuldade. Como é que você ensina? Tem algumas coisas que fica difícil de você ensinar, ou difícil de você passar. E a minha pergunta foi, como é que você ensina uma pessoa a ter bom senso? Porque tem coisas que a gente ensina no dia a dia. Então você ensina, olha, faça isso, não faça aquilo, isso daí não é certo, isso daí não é... Mas algumas coisas vão além de você falar, é certo ou errado. Algumas coisas é bom senso. E eu vou falar, é estranho, é complicado você ensinar uma pessoa a ter bom senso. Porque, sabe, você fala assim, poxa, não é uma questão, é só bom senso, é só você entender. Entenda onde você está, entenda o meio que você está, entenda o contexto, olhe para o lado. Tem coisa que você viu, mas como foi uma oração hoje, não tem que falar. Não é porque a gente vê que a gente fala. Não é porque a gente sabe que tem que expor. Não é porque a gente está pensando ou que a gente acha que é melhor para todo mundo e tem que ser colocado. Então, poxa, você vai em alguns lugares, você fala, meu Deus, não é pecado, é só bom senso. E como é que você fala, não faz porque é pecado? Olha, não, mas é bom senso, não cabe em alguns lugares. Aí eu lendo a Bíblia e lendo Provérbios. Aí na hora que eu li Provérbios, eu falei, Deus, até isso o Senhor colocou na Bíblia. Provérbios, além da conduta diante de Deus, Provérbios nos ensina a nossa conduta na vida, a nossa conduta com o nosso semelhante, a nossa conduta com as pessoas. Então a Bíblia, além de nos mostrar o caminho de Deus, ela também nos mostra como viver melhor em sociedade. E a Bíblia também há de nos ensinar, e Deus há de revelar, ter bom senso, saber se colocar ou se portar em algum lugar, saber o que olhar, o que não olhar, saber com quem andar e com quem não andar. Obrigada. Saber que algumas pessoas a gente não tem que andar, com algumas pessoas a gente não tem que nem responder as perguntas que elas fazem. Outras, quando perguntam, a gente responde no mesmo nível, para essa pessoa não se achar demais. Enfim, toda forma de viver, a palavra de Deus nos ensina. E é tão impressionante que a gente gasta tempo com tanta literatura vã, que só aumenta natural conhecimento, e a gente devia investir tempo na palavra de Deus. Algumas pessoas pegam livros dessa grossura, cheio de blá blá blá, cheio de coisa que não tem nada a ver, e na hora que fala que vai ler a Bíblia, não dá, não sei, não posso, não consigo. Se lesse mais a Bíblia, melhoraria e muito o contexto geral. Então continue lendo a Bíblia. Provérbios é uma bênção, Eclesiastes é outra bênção. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende, assim, é fantástico. Então continue lendo a Bíblia, continue buscando a palavra de Deus, continue pedindo a Deus, Senhor, me dê entendimento do que eu estou lendo, porque eu quero entender. E peço a Deus que Ele há de abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a entender algumas coisas, a saber algumas coisas, a saber como me portar, a saber o que falar, porque eu não quero apenas viver baseado naquilo que eu acho que é certo. Mas existem algumas coisas certas a partir de Deus, e essa oração, eu creio que nós orando assim, pedindo a Deus assim, vai ajudar e muito. Ok? Eclesiastes 2. O nosso amigo Salomão fala o seguinte: então, resolvi me divertir a partir do versículo 1 e gozar dos prazeres da vida. Mas eu descobri que isso também é ilusão, ou algumas versões, vaidade. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Ou seja, resolvi encher a cara para ver se eu ficava mais alegre. Pensei que talvez essa fosse a melhor coisa que a pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas,
Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvore frutífera. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos. Tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelha do que todas as pessoas que moram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro, de tesouros dos reis e das terras que eu governei. Homens e mulheres cantaram para eu me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Versículo 9. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos aqueles que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. 10. Consegui tudo o que eu desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas, quando eu pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que eu tinha tido para conseguir fazê-las, entendi que tudo aquilo era vaidade ou ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então eu comecei a pensar: o que é que ser sábio, ou ser tolo, ou ser sem juízo? Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, ele só pode fazer aquilo que os outros reis antes dele fizeram. E eu cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor que a tolice. Versículo 15. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos também vai acontecer comigo. Então, o que é que eu ganhei em ser sábio? Ninguém lembra para sempre dos sábios, como também ninguém lembra para sempre dos tolos. Versículo 17. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo havia sido ilusão ou vaidade, e eu apenas havia corrido atrás do vento. Versículo 18. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar para um outro rei que ficasse no meu lugar, e ele podia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho, e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão, ou tudo é vaidade. 20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é vaidade e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que nós ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não traz nada, a não ser preocupação e desgosto. Não podemos descansar nem de noite. Tudo é vaidade. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber, se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, entendi também que até essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas que Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e juntem, a fim de dar riqueza às pessoas que Ele gosta. Tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento. Então, o que nós lemos em alguns minutos, Salomão levou uma vida toda para descobrir. Ele passou a vida trabalhando, juntando dinheiro, de vez em quando enchendo a cara para saber se aquilo ia fazer bem, não se satisfazendo com uma mulher, tendo várias, para ver se alguma coisa supria o coração dele. E depois, no final da vida dele, para a glória de Deus, porque alguns morrem sem saber isso, mas ele no final da vida entendeu algo. O que eu fiz com a minha vida? Eu me cansei, mas eu ganhei dinheiro. Eu fui mais rico que todo mundo na minha cidade, no meu país, que foi antes e depois de mim. Quantos morrem sem conseguir nem, comprar uma calça para ele mesmo? Salomão foi mais rico que todo mundo que ele conheceu antes e até, que ele disse, depois que veio dele. Ele teve tudo que a maioria de nós acha que se tiver vai suprir. Só que ele descobriu, tendo tudo, que no final aquilo não valia nada. Ele descobriu que ele se cansou de trabalhar,
se cansou de estudar, se cansou de ficar rico, de ir para a festa, de ter tudo que ele tinha, porque aquilo ele deduziu que era importante, e no final ele se cansou e viu que não valia nada. Porque se Deus não for o centro do prazer, não há prazer de verdade. Que se Deus não fosse aquele que dava o dinheiro para ele, ainda assim nada seria importante. Vamos olhar para a nossa vida e vamos fazer uma análise de nós mesmos? Se a gente olhar a nossa vida como Salomão, vamos fazer um resumo aí dos nossos anos. Se hoje fosse o último dia da nossa vida, acabou hoje, o que a gente ia falar? Valeu a pena, porque eu sei que hoje é o último dia da minha vida e amanhã eu já não estou mais aqui. Mas eu tenho convicção do que eu fiz, eu vou levar para a eternidade. Eu vou levar porque eu sei que eu não tenho vivido em vão. Ou a gente vai olhar e falar, não, pelo amor de Deus, morre não, tenho muito para conquistar. Não conquistei tudo que eu quero, não conheci todo mundo que eu quero. Umas coisas absurdas que as pessoas têm hoje em dia, que é absurdo, não veio da Bíblia, mas veio dessa cultura louca que a gente vive, é o seguinte: você tem que namorar bastante, conhecer um monte de gente para você saber escolher qual você quer. A Bíblia que eu leio, ela fala o seguinte: não desperte o amor até que ele queira. As brincadeiras de hoje em dia, com uma menina de 3 anos de idade olha para ela e fala assim: você já tem namorado? Como assim? Ela tem chupeta, ela tem mamadeira, ela tem fralda e roupa para trocar, não namorado. Mas o vão do mundo fica falando o quê? Que isso é importante. Experimente um monte para você saber escolher. E sofra bastante. E faça, depois de tudo que você experimentou, a última escolha errada. Que por acaso vai ser a última. Porque a gente sempre vai achar que a outra vai ser melhor. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem corrompido plenamente a palavra de Deus. Nós temos adquirido conceitos completamente mundanos. E aí eu volto e falo: vamos fazer a pergunta da nossa vida. Hoje é o último dia. Valeu a pena o que vivemos até hoje? Porque na verdade, para morrer não importa a idade que a gente tem. Para morrer não importa a quantidade de dinheiro que a gente tem. Morrer acontece porque a gente nasceu. E ninguém é eterno, se você me permite falar isso, não se frustra. Na Terra temos um limite. E se o limite da nossa vida é hoje? Salomão falou que experimentou tudo. E o povo continua fazendo a mesma coisa. Só que Salomão descobriu que desse monte de experimentar que ele deu, não valeu nada. Porque ele falou: não me preencheu. Não era o que eu queria. Porque o que ele queria é o que todo ser humano precisa: Deus. E aí a gente olha e fala: bom, será que a minha vida se encaixa em Eclesiastes 2? Vamos olhar para os frutos da nossa vida. Quais são os frutos que nós temos produzido? Antes, de novo, de responder dos frutos, pensa o seguinte: a maioria de nós aqui baseamos a nossa vida e os frutos da nossa vida num outro cristão que a gente conhece. A gente fala o seguinte: bom, fulano ouve música do mundo, eu também. Se ele ouve, eu ouço, a gente está normal. Por quê? Porque não tem problema. É bonito, o som é bom, a voz do cara é ótima, olha os instrumentos que ele toca, é bom. Isso é cultura. Então nós continuamos amando a música do mundo e o mundo, mas não tem problema. Por quê? Porque se você perguntar para outra pessoa, ela vai falar a mesma coisa: eu também ouço, ele não vai para o inferno não. Esses pastores são muito exagerados. Aí, nós então amamos programas da televisão que são completamente reprováveis. E a gente assiste. Mas você fala: grande coisa, quem é que eu conheço que não assiste? Às vezes você tem um, na melhor das hipóteses, que não assiste. Então a gente olha e fala: bom, o fruto que eu estou dando é igual do outro. Ele é crente, eu também sou. Ele vai na igreja, eu também sou. Então, nesse ponto, ninguém pode me reprovar.
Porque nós baseamos e costumamos basear nossa vida em frutos de outras pessoas que estão na mesma linha que a gente. Ora, bom, ele não ora, eu também não oro, mas pelo menos sei que quando dá, eu vou no culto sexta-feira na minha igreja. Sua igreja tem culto de oração? Ah, não, a minha tem, eu estou melhor que você. E de novo, começamos a basear a nossa vida no fruto de outras pessoas que se dizem cristãos. E a gente olha e fala, bom, então está tudo bem. Por quê? Porque o nosso conceito de Deus, a maioria das vezes, ou vem dessas comparações, o nosso conceito de Deus tem vindo da sociedade, o nosso conceito de Deus tem vindo da religião, o nosso conceito de Deus tem vindo de todos os lugares menos a Bíblia. E quando nós temos um conceito de Deus deturpado, a nossa vida também é deturpada. Os frutos que nós achamos que são bons porque é igual da maioria, não são. Não passam no crivo de Deus. E a gente não está vindo, ou não estamos recebendo a visita do Espírito de Deus para colher frutos e levar para o Pai. Mas qual é a diferença? Ou conheci uma pessoa esses dias, rapaz, olha, é uma bênção. Falou de Jesus para mim, me convidou para a igreja, tudo bem, que mente. Mas vai para a igreja, eu estou melhor que ele, minto bem menos. Vamos ver. Olha, eu sei, antes de vir para a igreja, eu tive até experiência, né, que eu contei para vocês. Um pastor lá foi convidado para pregar no local que eu fui, e todo cheio de pompa, isso e aquilo, e o povo aplaude, aquela coiseirada toda. Minutos antes do culto, senta na frente da TV e vai assistir Faustão. Por quê? Era preparo para o culto, eu vi. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Não funciona. Mas, o que tem? O que tem? Que aquilo que para você e eu hoje dizemos que tem, há poucos anos atrás era considerado imundícia, pornografia e promiscuidade, não podia passar na TV. Só que a nossa mente está tão contaminada com o mundo que aquilo que era promiscuidade para a gente hoje é normal, todo mundo está assim. Só que todo mundo tem baseado a vida em quê? Será que em Deus? Será que em Jesus? Será que na palavra? Será que a nossa vida cristã está verdadeiramente sendo baseada por Deus e pela palavra? Nós precisamos reavaliar a nossa vida. Se os nossos frutos no último dia vão ser contados no cesto que Deus vai levar. Ou se os nossos frutos, como a Bíblia diz, os anjos vão vir e vão queimar tudo. Porque não são frutos bons. Porque não são frutos dignos. Porque não são frutos comestíveis. Não são frutos que têm condição de Deus usar. Se nós pararmos hoje de basear nossa vida nesse monte de gente que diz que é crente, mas que não vive de acordo com as Escrituras, talvez ainda haja chance de salvação. Se a gente perguntar aqui, quem é salvo? Não levante a mão, porque é uma pergunta que eu vou falar muita coisa. Aí eu falo, eu? Aí tá bom. Se alguém pergunta lá na rua, eu sou salvo. Aí por que você é salvo? Ah, porque um dia lá na igreja fez um apelo e eu fui lá na frente e aceitei Jesus. E o pastor falou, e a pastora falou que se eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Acabou. Acabou. Levantar a mão e aceitar Jesus é uma vacina. Colocou a vacina e estou imune. Eu aceitei Jesus e vou para o céu. Será? Não vos enganeis. A Bíblia diz, pelos frutos conhecerão as árvores. Árvore boa não produz fruto mau. Árvore má não produz fruto bom. A nossa salvação não acontece porque nós levantamos a mão e viemos à frente no apelo. Salvação é mais do que isso. Salvação, significa que produzimos frutos de arrependimento. Grande parte de nós não sente uma dor na alma, porque não lê Bíblia. Se mente, não dói o coração. Se ira, não fica nem um pouco preocupado. E a gente fala o quê?
natural. Não temos ânimo para as coisas de Deus. Não temos desejo para com Deus. Pensamos em Deus lá longe. E não dói a alma e não dói o coração. Mas eu me vacinei, eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Se a nossa vida não tem um fruto contínuo de arrependimento, é hora de começarmos a questionar a nossa salvação. Ah, eu não iro nunca mais, não pego nunca mais, não é isso. Mas a hora que acontece, você fala, opa, não está certo, eu não posso mais fazer isso, eu não estou conseguindo, não está dando certo. É sinal que Deus está na sua vida. Se isso te incomoda, glória a Deus por isso, porque é um ótimo sinal. Agora, a partir do momento que isso vira uma frequência e não dá nem dor na alma, tem algo errado por aí. Será que o Espírito de Deus realmente tem estado na nossa vida e no nosso coração? Será que aceitamos a Cristo, levantamos a nossa mão, nossa mente ficou cauterizada por essa frase de eu aceitei a Cristo e nós abandonamos os frutos de arrependimento? Abandonou a crescente na vida com Deus, estagnou, parou. Aceitei Jesus, vou para o céu, acabou. Arrepender é um dia que dá. Tem gente que passa meses e não se arrepende de nada. Como é que pode? Quem é que passa um mês sem pecar? Não tem condição. Não dá. Como ser humano, não dá. Nós esfriamos, não produzimos frutos dignos, não abandonamos o pecado, mas a gente ainda acha que é salvo. Não tem condição. Outra coisa, que é uma das marcas da nossa salvação: abandono do pecado, arrependimento e o ódio por coisas que Deus odeia. Não, pastor, cadê o missionário? Não, pastor e missionário. Deus é amor. Tem esse negócio de ódio com Deus. Deus é amor. Amor não vem de Deus? Então, se Deus é amor, tudo que é feito por amor é de Deus. Não é, missionário, que a gente ouve? Eu falo, como assim? Olha, foi levantado para nós. Deus não é amor? Deus é amor. Então, tudo que é feito por amor, quem é você para julgar alguém? Se a pessoa fez por amor, como é que você sabe? Então o outro foi, deu na cara de um, matou o outro, encarcerou o outro, mas o problema é amor. Amava demais, por isso deu na cara. Amava demais, por isso encarcerou a pessoa e não deixou a pessoa mais sair. Amava demais, por isso o amor entre um homem e outro homem é de Deus, porque o amor, você vai falar que o amor não vem de Deus? E aí? Como é que funciona? Amor vem de Deus, sim. Luxúria, lascívia e pecado da carne, isso está longe de Deus. Onde é que você aprendeu que Deus é amor? Aonde? Na Bíblia. Ah, glória a Deus, na Bíblia. Você sabia que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus se ira? Sabia que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, a Bíblia fala que a ira de Deus se volta contra o pecador? Sabia disso? Mas e aí? Não posso viver em pecado, eu posso pecar, viver pecando, porque Deus é amor. Mas se vocês vierem às quartas-feiras, vamos continuar estudando a respeito dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é amor, o outro é ira. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E Deus odeia tanto o pecado que faz com que Deus destrua algo que Ele criou por causa do pecado. Deus criou o mundo. Agora o pecado tem destruído o mundo. E Deus, quando há pecado, há a ira de Deus. Não vos enganeis, a palavra do Senhor diz. Deus não se deixa escarnecer. Se estamos vivendo um estilo de vida vão e fútil, não vos enganeis, não há salvação. Se não há fruto de arrependimento, se não há abandono do pecado, se não há ódio pelo pecado, então não há o Espírito de Deus, porque com Deus é sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência é maligna.
produzir frutos. A nossa vida com Deus precisa gerar mudança. E nós precisamos rápido questionar a nossa vida antes que a gente acorde no inferno, surpreso, falando: poxa Deus, eu fui no culto domingo, eu achei que eu ia para o céu. Oh Deus, eu cantei, eu achei que eu ia para o céu. Oh Deus, eu não falava mal da igreja, eu gosto da Bíblia, eu sempre achei tão bonito quando os crentes cantavam. Oh Deus, por que eu não fui para o céu? Porque não tem que ser simpatizante da obra, da palavra e dos evangélicos. E não se assuste, daqui para frente a raiva do mundo para com aqueles que são cristãos de verdade vai aumentar. Hoje está na moda ser simpatizante de evangelho. Eu gosto, eu vou, todas as igrejas que me chamam eu vou, acho lindo louvor, a palavra é coisa linda, é tão bonita, eu me sinto tão bem. Hoje, mas daqui para frente, não se assuste. Se já te perseguem, não se preocupe, a coisa só vai piorar. Não perseguir ainda mais. Por quê? Porque há ódio nas pessoas quando elas são confrontadas com o estilo de vida que elas têm. Satanás odeia a Deus. Por consequência, odeia você, que é a imagem e semelhança de Deus, e é fruto e alvo do amor de Deus. E aqueles que estão com os corações na mão de Satanás vão odiar você também, não vai ter como ser diferente. Não vos enganeis. Não adianta adquirir riquezas, ganhar o mundo e perder a alma. Abre sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 7. Amados, a gente vive num país onde poucas vezes, Mateus 7, onde poucas vezes você encontrou, poucas, não raro, mas poucas vezes você encontrou alguém que falou: eu não sou cristão. Mais de 85% da população da nossa nação, do Brasil, se denomina cristão. Desses 85%, boa parte nem a igreja vai. Mas é cristão, porque aqui todo mundo nasce cristão. Da outra parte menor que vai à igreja, poucos deles se preocupam com evangelismo, se preocupam com oração, se preocupam em dar testemunho, poucos. E a gente fala que a gente é cristão. E a gente ainda fala que a gente vive num país cristão. E se todo mundo é cristão e se é de Cristo vai para o céu, por que tanto exagero? Não precisa exagerar. Olha para mim. Eu estou melhor, eu ainda vou na igreja e aquele monte que fala que é cristão e nem na igreja vai. Eu estou melhor. O fato de estarmos rodeados de pessoas que se dizem cristãos é um risco muito grande para você e para mim. Porque nós temos a tendência sempre, eu sempre falo isso, a nos comparar com pessoas que são ao nível nosso ou menor. Quem aqui já se compara com alguém que é melhor que você em alguma área? Raramente a gente faz isso. A gente sempre compara de alguém: filho, eu estou bem melhor que aquele outro não pula. Eu estou melhor que aquele. A nossa tendência é fazer isso. E como nós vivemos ao redor de um monte de gente que fala que é cristão também, essa semana você e eu fomos num local, foi lá fazer a unha, e aí a gente ouviu umas histórias, rapaz, umas histórias de crente, todo mundo era crente naquele local, todo mundo era crente, e um deles, mas rapaz, você sabe, não sei se eu vou pro céu. Aí a outra: você vai na mesma igreja que eu, né? Aí a gente frequenta a mesma igreja, nem sabia. E aí você vai na igreja, você conhece, conversa com o seu pastor. Não, porque você sabe que lá é grande. Eu falei: eu sei, mas deve ter pequenos grupos que você pode ir e frequentar. Mas não, mas a gente vai. A gente vai no culto, a gente frequenta, mas... Aí a gente conversando, eu falei assim: você sabe se é salvo? Você vai para o céu? Eu não tenho tanta certeza. Quantas pessoas estão na mesma situação? Frequentando, vivendo ao redor de um monte de gente que fala que é crente. Eu tenho medo, sabia? É sério mesmo. Eu fico assim, muito temerosa quando alguém fala: eu sou crente. Onde você vai? Eu falo: bom, rapaz,
Ele não fala, só não fala que pelo menos se protege. Ah, você vai lá, e essa vida aí? É isso que está ensinando lá na sua igreja? Não pode, porque lá lê a Bíblia. Não pode. Mas a gente começa a comparar comigo, eu estou melhor com o outro, eu estou melhor com todo mundo que se diz agora que é crente, e a gente acha que a gente está indo para o céu. Mateus 7, versículo 14. A porta é o quê? Estreita. A porta é estreita. Mas o texto não acaba aí. Que a porta é estreita, você já sabia, certo? Certo. Todo mundo sabe que a porta é estreita? Sim. Ótimo, a porta é estreita, a Bíblia fala, largo é a porta e o caminho da perdição. Mas o versículo não para, ele fala assim, que a porta é estreita e o caminho? Apertado. E outras versões? Apertado, árduo, difícil. Amados, não é só a porta que é estreita. O caminho é estreito, é apertado e é difícil. Nós entramos por uma porta estreita e única chamada Jesus Cristo de Nazaré. Só que o caminho, a caminhada também é apertada e estreita. O nosso estilo de vida tem que afunilar. Nós não podemos nos conformar. Não dá para ser salvo e carnal. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não, você sabe o que é? Eu sou salvo. Mas, você sabe, né? A gente é meio carnal, porque a gente está nesse mundo. Pode estar e vai continuar. Mas não vai para o céu. A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a regeneração. Somos nova criatura. O que a Bíblia fala com as coisas velhas? Já passaram. Tem gente que as coisas velhas não passaram, ficaram na esquina. Porque ela anda em linha reta e as coisas velhas ficaram na esquina. De repente ela vira e pega todas as coisas velhas que tinha deixado. Eu vou falar, não nasceu de novo. Simpatizou com o Evangelho, se convenceu de algumas coisas, mas não nasceu de novo. A gente às vezes deixa algumas coisas no meio do caminho, lá na frente faz o balão, volta e pega tudo de novo. Vida com Deus é uma constância, é crescendo continuamente, é nos arrependendo continuamente. Algumas vezes eu vou falar por que a gente se esfria, por que a gente perde o ânimo, por que a gente não tem mais vontade. Eu vou falar por quê. Porque no meio do caminho nós abandonamos aquilo que a palavra fala para não abandonar, o crescimento, a santificação. Achamos que está bom do jeito que está, achamos que já chegamos num ótimo patamar. Aí você fala, não sei por que não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Não tem mais ânimo porque não busca crescer em Deus, porque não busca melhorar, porque não busca hoje ser melhor que ontem, porque não busca o contínuo arrependimento, porque não busca mais intimidade com Deus. Esfria mesmo. Nossa vida com Deus ou é uma constância, ou é uma vida ativa, ou ela não existe. Salomão falou, eu fiz um monte de coisa, mas eu vi que era tudo vão, que era tudo ilusão, que não valia para nada. É triste ver algumas pessoas trocando a beleza de Jesus, a maravilhosa vida com Deus, pelo mundo, que só engana, que é vão, que se te ensina algumas coisas, não se preocupe, daqui a pouco tem alguém que sabe mais que você, que se te coloca num patamar hoje, daqui a pouco alguém que sabe mais que você, tem menos idade que você, e você vai ser substituído. Esse é o mundo. Esse é aquele que nós valorizamos e supervalorizamos. Supervalorizamos a idade, achando que a gente vai ficar nessa idade para sempre. Você acha que vai ter 15 anos sempre, 16 sempre, 18 sempre. Então eu tenho que fazer tudo, porque olha a minha idade. Não dura não, já passa. E outros que nasceram depois de você, vão tomar aquele seu lugar.
que você brigou tanto para ter, que você abriu mão da vida com Deus para ter, que você abandonou as coisas de Deus para ter. Outros vão levar e você vai perder o bem mais precioso, a salvação. Todos nós necessitamos de Cristo, porque eu vou dizer, a sua força acaba, a chance acaba, tudo que nós lutamos para alcançar nessa terra acabam. Nós precisamos nos esforçar para Cristo. Ô pastor, eu vou te falar, esse negócio de andar com Deus não é fácil não. Pastor, andar com esse negócio de lei de Deus não é para mim não. É muito difícil, é muito apertado. Não acabou de ler aí, a porta é estreita, o caminho é estreito, é muito difícil. Esse negócio de ir para a igreja e ficar lá é muita exigência. A lei de Deus é difícil mesmo. Não matarás é difícil mesmo, né? A lei de Deus é complicada. Será que nós temos tanto desejo de matar alguém que andar debaixo da lei que diz não mata é difícil? Não cobiçará a mulher do seu próximo. Pô, quem aguenta isso? Fazer o quê? Não, filho, não dá. Será que nós amamos tanto a vulgaridade, o adultério, que nós achamos que é difícil andar na lei de Deus? Amará o próximo como a ti mesmo. Oh, lei difícil, não dá para ser crente não. Eu vivo querendo matar alguém, então por favor, tenha medo de andar com você, porque você não vai ser a próxima vítima, vai ser eu. Porque andar debaixo da lei de Deus é difícil. É difícil, né? Deus fala, 6 dias trabalharás, porém um dia, o 7º dia, é o dia de descanso dedicado ao Senhor. Poxa, é demais. É verdade. A gente precisa de 8 dias por semana para nós, para alcançarmos coisa para nós. Porque Deus pede um dia, de 7. É demais. É difícil andar na lei de Deus. Será que a lei de Deus é ruim? Ou nós é que somos ruins? Será que o problema não está em nós? No nosso ego, que é tão grande, que consome 24 horas do nosso dia, 7 dias da nossa semana e 31 dias por mês? A questão é, Deus pede tudo para Ele. Porque na verdade, se nós não dermos tudo para Ele, sobra o quê? Para mim. Então é o seguinte, Deus pede tudo para Ele, é demais. É demais por quê? Teria tudo para mim, o mundo gira em torno de mim. O problema é, somos egocêntricos, egoístas. Queremos que a nossa carne seja suprida. Queremos a nossa vontade o tempo todo. Queremos todas as horas do nosso dia para nós, para fazer alguma coisa em nosso benefício, ou ganhar o nosso dinheiro, ou dar o nosso lazer, ou então fazer alguma coisa referente a nós. 7 dias, bom Deus, se eu fizesse 8 dias na semana, talvez dava para fazer algo para o Senhor. Mas eu vou dizer que não dava. Porque se a semana tivesse 8 dias, nós arrumaríamos o 9º dia da semana para nós. Porque sempre dá um tempo. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é perfeita. Ela alivia a alma do homem. Agora Salomão fala algo que você e eu já descobrimos pelo menos às 6 da manhã ou 5, hora que o despertador trabalha. Ele desperta. Ele falou e a gente descobre a hora que o despertador toca. Eu tenho me cansado com as minhas conquistas. Eu tenho me afadigado com os meus alvos e os meus objetivos. Eu vivo cansado porque eu tenho corrido atrás daquilo que me é devido. E realmente, Deus, o Senhor me cansa. A gente não ama Deus. E a Bíblia fala que aquele que tem a Deus e que tem a Jesus o ama. Nós não amamos a Deus, então nós não somos salvos. É algo que está ligado, é consequência. Quando você está com sede, tirando as exceções, porque tudo na vida tem exceção. Quando estamos com sede, tirando as exceções, o que a gente quer? Água.
Claro, tirando as exceções. Uns querem cachaça, outros querem Coca-Cola, outros querem... Claro, mas tirando as exceções, a sede nos dá a vontade de tomar água. Eu vou falar, até quem toma de tudo, chega uma hora que a única coisa que você quer é água. Quando nós temos sede de Deus, a única coisa que a gente quer é Ele. Mas a gente tem bebido tantas coisas que tem mascarado essa sede. E nós temos nos envolvido com tantas paixões, com tantas coisas, que não tem dado tempo de amar a Deus. Pois eu vou dizer, está na hora da gente analisar a nossa salvação. Continua aí, abre sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, e a gente está terminando. Isso, olha para a pessoa do seu lado. Fala, e aí, tudo bem? Muito bem. Abre Filipenses 3. Amém? Amém. Versículo 14 e 15. Filipenses 3, 14 e 15. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Ele fala o seguinte: quando nós somos verdadeiramente alcançados por Deus, salvos por Cristo Jesus, nós vamos correr para um novo estilo de vida. A nossa salvação, ela não vem quando aceitamos a Cristo. Ela vem pela fé em Cristo Jesus, aquele que nós aceitamos. E essa fé nos leva a um novo estilo de vida. Uma vida que o mundo não faz parte. Uma vida onde Deus não é pesado. Uma vida onde nós começamos a nos preocupar com as coisas de Deus, desejar as coisas de Deus, querer mais Deus. A nossa salvação implica nesses pontos. Quando nós dizemos que somos salvos e a nossa vida continua sendo focada em nós, não há salvação, não há céu. E aí, há motivo de preocupação. A preocupação é que você não sabe o que eu tenho que fazer amanhã. Preocupação é porque você não sabe o que me espera. Preocupação é que você não sabe a dor que eu sinto. Essas coisas preocupam. Mas preocupam aqui e aqui acabam. Agora, uma coisa que nós temos que de verdade nos preocupar é se verdadeiramente somos salvos. Por quê? Porque se não formos, toda conquista nessa terra não ajuda no último dia. Todo dinheiro que a gente possa conquistar nessa terra não ajuda a ir para o céu. Tudo que a gente batalhar nessa terra é abrir mão de Deus para alcançar, não vale a pena. Questione hoje a salvação. Mas não pare no questionamento. Dá tempo de se arrepender e mudar. Dá tempo de entregar a vida a Cristo e desejar de Deus um novo estilo de vida. Dá tempo de ter uma vida com Deus ativa, de oração, de arrependimento, de evangelismo, de alcançar o perdido, de falar das pessoas de Deus. Às vezes encontramos tantas pessoas, temos tanto tempo com um monte de gente e a gente não tem sequer, passa na nossa cabeça a questão: preciso falar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa está indo para o inferno. Ah, eu não, vai que a pessoa para de gostar de mim. Muitas pessoas nos conhecem e a gente nunca falou de Jesus para essa pessoa. Está errado. Se nós amamos a Deus, nós nos ocupamos com o que Deus se ocupa. Eu vou dizer, Deus parou o mundo quando Jesus nasceu.
para falar para a humanidade aquilo que era mais importante. Vocês estão perdidos nos seus pecados. Vocês não têm condição de se livrar dos seus pecados. Eu vim e paguei o preço do seu pecado. Ande comigo. Permita que o meu sangue lave a sua vida e torne-se uma nova criatura. E o resto a gente vai vivendo. Deus parou o calendário. Hoje estamos no ano 2014, depois de Cristo. O calendário foi parado para que a humanidade pudesse focar em algo que é importante, a salvação. E a gente só olha para o calendário e fala: será que vai dar tempo de eu conquistar o que eu quero? Será que vai dar tempo de fazer aquilo que eu preciso? Será que vai dar tempo? Será que vai ter tempo para mim? Será? Amados, necessário nos é nascer de novo. Salomão olhou e falou: tudo era vão, tudo foi vaidade, tudo foi correr atrás de coisas que não valiam a pena. Nós estamos nos cansando nesse mundo e perdendo a nossa alma. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Lá no final da sua Bíblia, de trás para frente, vai achar Apocalipse. 1 João 2. 1 João 2, versículo 16. Todo mundo? Amém. Vamos lá para o versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que amem. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo. E a gente assiste um mundo de porcaria mundano. Não amem o mundo. E ouvimos coisas que desagradam completamente a Deus. Não amem o mundo. E nós, às vezes, gastamos a nossa vida para provar para algumas pessoas que a gente pode, que a gente vai, que a gente consegue. E é impressionante que a maioria das pessoas que a gente quer provar alguma coisa, nem delas a gente gosta direito. O que está acontecendo? Se nós amarmos o mundo, não amamos a Deus. Não dá para amar os dois e falar: tá tudo bem. Você sabe, né? Eu vejo isso daqui, mas não tem problema no coração de Jesus. Eu falo essas bobeiras aqui, mas não tem problema. No fundo, Deus conhece o meu coração. E é verdade, só Deus conhece o coração e ninguém mais. Mas o seu coração é revelado pelas suas ações. O seu coração é revelado pela sua boca. Às vezes nós abrimos a nossa boca para tirar uma pessoa do caminho de Deus. Às vezes nós abrimos nossa boca para criticar uma pessoa que está andando nos caminhos de Deus. Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar mal de Deus. Não dá para falar que amamos a Deus, que Deus só é aquele que conhece o nosso coração, e a nossa boca fala coisas completamente diferentes. Não dá. Não dá para falar: não tem problema. Não dá para viver uma vida e nos enganando e falando: não tem problema, eu amo a Deus. Não tem problema, eu gosto de Jesus. Não dá para gostar de Jesus e gostar do mundo, porque o mundo e Deus não combinam. O Senhor chamou você e eu para não fazermos parte do mundo. Ainda que estejamos lá, Ele não está dentro de nós. Mas enquanto amamos ao mundo, não amamos a Deus. Se não amamos a Deus, não
estamos indo para o local que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia fala, Deus trabalha para aqueles que confiam nele, tem prazer nele. Nós trabalhamos para nós. Nós nos movimentamos para nós, porque temos prazer em nós mesmos. Amados, não nos enganemos. Que hoje nós possamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Como é que a gente faz para amar mais a Deus? Conheça mais a Ele. Como é que a gente conhece mais a Deus? Ouvindo a palavra e obedecendo. Ah, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estou apaixonado por Deus. Coisa linda é amar a Deus. Não engane. Bom, aí já é diferente. Eu amo a Deus, mas se eu me enganar, como é que eu vou viver? Não odeio o seu irmão. Não, Deus, eu amo o Senhor. Mas olha aí, a pessoa me provoca, você quer que eu faça o quê? Não dá para amar a Deus, conhecer a Deus, se não obedecemos os seus mandamentos. E a Bíblia diz em Deuteronômio, ora, os seus mandamentos não são penosos. Se os mandamentos de Deus são penosos para nós, é porque não pertencemos a Deus. Mas graças a Deus, que a gente ainda não morreu. Porque a palavra do Senhor diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A mensagem, a palavra, ela tem um alvo de alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Só que diante da mensagem, há geralmente 4 tipos de reação. Uma é raiva. Se você fala da mensagem de Deus, geralmente o mundo tem raiva. As pessoas têm raiva de ouvir a palavra. As pessoas têm raiva porque geralmente a palavra confronta o estilo de vida delas. E se tem uma coisa que ninguém quer mexer, é no estilo de vida. Você mexe em tudo, mas não mexe no meu estilo de vida não, porque isso aqui me caracteriza. As pessoas têm medo de perder a identidade. Mas eu vou dizer, nós deveríamos perder a nossa identidade em Cristo, ao ponto das pessoas olharem para a gente e falar, é você ou é Jesus? A gente fica tanto querendo se parecer, né? Com o cabra que aparece na televisão, com a outra que aparece na televisão, com a aparência daquele lá. A gente fica tanto querendo se parecer com isso. Por isso, temos vivido vidas inúteis. Se quisermos nos parecer com alguém, seja com Cristo, nem com outro cristão. Se pareça com Cristo. Outra sensação que as pessoas geralmente têm diante da palavra é assim, você não tem o direito de falar isso. Geralmente é uma raiva. E as pessoas dizem, quem é você para falar isso? Na verdade, não posso ser ninguém. Mas a partir do momento que estamos falando da palavra, a palavra não vem de quem está falando, vem de Deus. E não interessa. Quem é você? Nada. Mas essa é a palavra de Deus. Uma outra reação, talvez natural, é o negar. Não, isso não é assim não. Minha vida não é assim não. Isso não é para mim não. A negação é uma das coisas mais comuns quando a pessoa é confrontada. Ela sempre vai tentar negar. E a outra reação natural é o não entendimento. Não entende. A palavra fala, eu não faço ideia do que você está falando. A Bíblia fala que Deus cega o entendimento dos incrédulos. Mas a mesma Bíblia diz que Deus, ou aprove a Deus, revelar a palavra dele aos pequeninos, os anônimos, aqueles que, como você e eu, podem não ser aplaudidos e conhecidos pelo mundo. Mas Jesus diz, alegrai-vos, pequenino rebanho, eu me alegrei de você e escolhi me revelar a você. Diante da revelação de Deus e da palavra, a única coisa que nós podemos fazer é analisar a nossa vida. Entender, não vamos viver sem pecado. Mas o pecado não é uma contínua na nossa vida. Se pecarmos, nos arrependemos e abandonamos o pecado. É aí que difere uma pessoa que peca e justifica o estilo de vida por causa do mundo, ou aquele que peca e fala, ai Jesus, o que eu fiz, me perdoe. Quando nós temos essa vida, então o Espírito de Deus está dentro de nós.
Quando nós olhamos e a gente fala, eu não vou dar conta, isso é demais para mim. Calma. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Quando nós olhamos e a gente fala, precisa de mais, ótimo, é sinal que Deus está trabalhando na nossa vida. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos nos entregar a Ele. E em nome do Senhor Jesus, é o que nós vamos fazer agora. Nos entregar a Deus. Salomão teve uma vida toda. E no resumo da vida dele, nós temos condição de, em alguns minutos, olhar para a nossa vida. E agora sim, responder a pergunta que foi feita no começo. Quais são os frutos que a minha vida tem dado? Se a minha vida tem dado frutos que o mundo se agrada, então está na hora de cortar essa árvore da carne fora e plantar frutos de Deus, para que nós possamos alcançar a plenitude da salvação. Não vos enganeis. Se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Oh Jesus, o mundo tem tentado cauterizar a nossa mente. Temos visto tantos que se dizem cristãos e vivem uma vida vã e fútil, que a gente vai se compara com eles, meu Deus, e acabamos vivendo de forma fútil. Mas graças a Deus pela palavra, pelo seu Espírito, porque quando o Senhor vê que nós estamos nos afastando, o Senhor para e diz, filho, volte. Volte ao que você fazia. Volte ao amor. Volte às boas obras. Jovens, o meu pedido para vocês na noite de hoje: guardem o coração e o corpo de vocês. Não desperte o amor até que ele queira. Não se prostitua. Não se venda. Não se troque. O meu pedido a vocês é que vocês sabem que estavam andando no caminho certo. Mas vocês sabem que algumas falsas mensagens, falsas letras de músicas denominadas cristãs, mas que não são, falsos pregadores se denominando cristãos, mas não são, colocaram mensagens dentro do seu coração, e aos poucos você se afastou daquilo que você sabia que era verdade. Volte. Pare hoje. Peça perdão. Se arrependa. Volte-se para Jesus. Todos nós nascemos com o pecado dentro da gente. E esse pecado que é dentro do ser humano o leva a ser vão, a ser fútil, a se viciar, a se entregar ao mundo e à banalidade. Todos, sem exceção, não têm condição de se livrar desse pecado. E é esse pecado que leva as pessoas ao inferno. Por isso Jesus veio, fez uma pausa na correria do seu dia para te dizer algo:
Eu sou a solução que você precisa. Você já tem descoberto que o seu esforço não tem sido suficiente. Você sabe que você começa e para. Você sabe que você não entende. E Jesus está te dizendo: eu sou o que você precisa. Olhe para mim. Porque a sua salvação depende exclusivamente de mim. E eu sou o seu Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Se arrependa, para que seja salvo. Não vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse lugar, tu és real. Entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais que conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha
está ali. Mas a sua palavra diz que quando nós amamos ao Senhor, o Salmo 18 nos mostra que o Senhor move céu, terra e mar em favor daqueles que te amam. Isaías 64 diz que o Senhor trabalha para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Nós amamos ao Senhor. Ainda, Senhor, que haja falhas em nós, ainda que nós pecamos, ainda que algumas vezes fraquejamos, Senhor, nós viemos aqui essa noite clamar ao Senhor, nos ajude, porque não queremos estar fora da sua presença, fora da sua casa, fora do mover do Senhor. Senhor, dependemos de Ti. Ainda, Senhor, que por várias vezes olhamos e falamos: Deus, eu não consigo, eu não dou conta, é demais. Oh, Senhor, nessa noite a gente vem aqui e pede: ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, livra-nos das tentações, ajuda-nos, ó Pai, a andar na sua verdade, no seu caminho, no seu evangelho. Queremos, Senhor, ser salvo nesse mundo que tem sido doce, num mundo polido, político, agradável a todos. Queremos conseguir ser diferentes. Queremos agradar ao Senhor e não a homens.
seu evangelho, pela sua vontade, por amar as pessoas, por evangelizar, por falar da sua verdade ao perdido. Coloca, Senhor, no nosso coração a sua vontade, a sua verdade, para que possamos de verdade ser chamados filhos de Deus. Estejam sempre alertas, fiquem firmes na fé, sejam fortes e corajosos em tudo que fizerem, façam em amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje e todos os dias da sua vida. O Senhor te livre do homem mau. Que toda seta do maligno contra a sua vida o Senhor possa quebrar no dia de hoje. E em nome de Jesus, que os seus caminhos pelo Espírito de Deus sejam aplanados. Uma semana de bênção, de vitória, na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus.